E aí, hoje eu vou mostrar como que eu fiz um jogo roguelike insano, sozinho pelo Game Maker. Então, vamos lá. Isso aqui foi o microprojeto de um jogo que eu fiz pra testar mais ou menos minhas habilidades e ver como que eu ia lidar fazendo um jogo sozinho em tão pouco tempo. Acredito que foi mais ou menos 1 hora o total da produção. Além disso, apesar de eu ter gravado várias coisas do jogo, eu não gravei exatamente tudo, mas eu vou comentando por cima o que eu não gravei e eu vou explicando mais ou menos como que eu fiz cada coisa. Então vamos lá. A ideia do jogo era simples. Iríamos ter um personagem principal, o samurai, e ele ia aplicar espadadas nos inimigos, que iriam ser diabinhos. E esses inimigos iriam surgir dos cantos do mapa, em pontos aleatórios. É só isso na verdade. Nossa base inicial era a seguinte, já tínhamos o personagem samurai, que é esse personagem incrível aqui, que eu desenhei à mão, vocês perceberam. E já tínhamos o objeto samurai, então agora a gente ia partir para criar o objeto da sua espadada. Primeiro a gente cria o sprite, que ia ser a imagem da espada, né? E aí eu vou criar uma animação muito insana pra ela. Explicando bem por cima o que é o sprite. O sprite é a imagem pixelada que a gente vai ver no jogo, basicamente. Ele é só uma imagem mesmo. Eu comecei desenhando um arco curvo, que ia ser o início da espadada, certo? E aí depois eu fui copiando o frame e adicionando mais coisas. E aí vocês vão ver como vai ficar a animação. Então, copiando a imagem, mas tirando a espada e colocando ela em uma posição ligeiramente diferente da anterior, a gente consegue fazer uma animação incrível de ataque, como essa. Uau! Agora partimos para criar o objeto. E o que seria o objeto? O objeto seria onde iria ficar a programação da coisa. Basicamente, toda a maneira que ele interage com o mundo iria ficar aqui. Quando essa espada ela iria surgir, quanto tempo vai durar a animação dela, o que ela vai fazer quando ela surgir. Então aqui a gente criou um evento onde quando ela terminar a animação de espadada, ela iria ter que se desaparecer. E no player a gente colocou que quando ele clicasse no botão, ele iria dar a espadada. Bem simples. Então, quando a gente vai testar, percebam que não está surgindo do lado certo, mas isso aí é algo fácil de se mudar. Só bastou a gente mudar a origem da espadada. Primeiramente eu tinha colocado no centro, e depois de também adicionar um código para fazer que quando você clique, a espada iria seguir o ângulo que o seu mouse está direcionado, para você poder atacar para frente, para trás. E testando, bum, estava indo perfeitamente onde eu queria que ela tivesse começado. Porém, a espada não estava seguindo o player, então a gente ia precisar fazer umas mudanças. Então eu coloquei um código para ela basicamente sempre seguir o player enquanto ela estiver existindo. Então ela vai seguir o X e o Y do player. E tava funcionando, até eu virar para a esquerda. Por algum motivo ela ficava parada no tempo e ela andava à direita, apesar do player não estar andando para a direita. O que não era o que a gente queria. É mais um caso das peripécias da programação. Então agora eu ia ter que focar recursos para consertar essa espadada. Ou na verdade não. A gente pode começar a fazer o inimigo agora, que com certeza é algo mais importante do que consertar o ataque principal do player. Então eu comecei a criar o sprite do diabinho, fiz esses chifres enormes, esses olhos que estão muito fofos, então eu coloquei um pouco de vermelho e BUM! Agora eles estão com muita raiva e preparados para matar o nosso samurai. Então criei o objeto dele e coloquei um código para ele seguir o player, e aí depois vamos colocar alguns deles na sala e testar. E o jogo crashou. Não tema, porque isso foi um erro simples, então depois de consertar, e funcionaram perfeitamente, eles estavam seguindo o player. Mas seguindo de uma maneira não usual, eles estavam parecendo os sapatos do player, alguma coisa assim. Eu realmente não sei como que eu consegui essa proeza, de primeira, mas foi rapidinho de consertar, depois de consertado, partimos pro abraço. Então agora eles estavam seguindo o player de uma maneira convencional, até um pouquinho mais rápido que o player. E quando eles encostavam no player, eles ficavam grudados lá. Mas isso a gente ia resolver rapidinho, porque ainda não temos a mecânica de dano e, momento algum, o player vai conseguir ficar encostado no bicho por tanto tempo. Adicionei um código que toda vez que o player encostar no bicho, o jogo vai reiniciar. Então agora, mais ou menos o player morre, podemos dizer assim. Mas o nosso samurai ainda não consegue matar os demônios. Então, fomos para o ataque da espada. Eu basicamente copiei e colei o sprite da espadada e coloquei uma hitbox, porque essa espadada é muito fina. Então se fosse exatamente essa imagem aqui que fosse a hitbox da espadada, iria ser bem curta e aí o player ia sofrer. Então eu criei outro sprite colando, coloquei a opacidade para ser menor e criei as caixas em cima com base no que eu queria que fosse o tamanho da hitbox. Com a hitbox pronta, eu apaguei a camada da espadada
E agora eu ajustei a máscara de colisão para pegar exatamente cada imagem, cada desenho que está no sprite. Colocando isso como a máscara do objeto da espadada, agora tínhamos uma hitbox. E com a hitbox em mãos, criei um evento para que quando essa espadada encostasse no inimigo, ele iria morrer. Ó, ó. Olha, rapaz, amassei. Dava pra perceber que parecia que o nosso samurai estava segurando uma faquinha de cortar peixe. Então eu tive que ir lá e reescalar o sprite para torná-lo um pouquinho maior. Além de também reescalar a hitbox. E agora, meu Deus do céu. Agora ele parece o Sephiroth. A espada é 3 vezes o tamanho dele. E outra coisa de se notar é que o player podia simplesmente spamar espadadas infinitas. Ele podia fazer esse arco assim como eu estou fazendo. O que faria com que ele tornasse essencialmente invencível. Então nós precisamos fazer uma coisa. Eu criei um contador de frames, onde toda vez que o player desse uma espadada, esse contador de frames ia contar quanto tempo passou entre a espadada e o próximo clique do mouse. E se não tiver passado o tempo suficiente, ele não consegue clicar e dar uma espadada. Ele só vai clicar mesmo. Inicialmente eu coloquei como 60 frames, o que daria mais ou menos um segundo. Mas depois a gente poderia ir ajustando e tornar o jogo um pouco mais desafiador. Além disso, ajustei o tamanho da espada, então agora ficou do tamanho mais essencial. E dava pra ver que estava funcionando, eu estava clicando várias vezes e o player não conseguia atacar enquanto eu não tivesse com o cooldown da espadada resetado. Mas agora eu já estava cansando a vista ver o player tão de longe assim e sem ter uma ideia de onde ele realmente está. Então eu parti para criar a câmera do jogo, o que no Game Maker era fácil. Eu precisava somente entrar na ROM, acionar os visores e escolher o tamanho e que objeto que o visor vai seguir. Então... eu escolhi um tamanho que não era proporcional ao tamanho da sala do jogo. Então ele ficou meio zoado, então tive que abrir a calculadora para fazer uns cálculos absurdos de proporção. Olha, pra quem acha o cálculo de escala meio desnecessário na geografia, tá aí o momento que vocês vão precisar saber disso. Então, com a proporção consertada, agora tínhamos uma câmera que estava aproximada no player. Mas ela tá com a impressão de que ela não tá andando. Mas isso é porque a borda da câmera fica exatamente na borda do mapa. Então toda vez que o player chega no fundo do mapa, a câmera vai arrastando para baixo. E percebam que não temos mapa, na verdade. Então eu tive que criar um chão pra gente conseguir ter uma ideia de movimento. Então fiz esse sprite aqui verde com algumas graminhas em cima para termos a impressão de movimento. E coloquei ele como fundo do background da sala. Assim ele iria cobrir todo o chão. E agora dá pra ver que o movimento tá bem um pouco mais fluido. Apesar do cenário não ser as melhores coisas do mundo, mas pelo menos a gente sente que ele está se mexendo. E é o essencial. E aí aqui nesse vídeo mostra um dos maiores oversights que eu estava vendo enquanto eu estava desenvolvendo. Que parecia que eu tinha um infinito do Gojo quando eu ia pra cima. O boneco simplesmente ia ficando cada vez mais lento quanto mais pra cima ele fosse indo. E eu não sabia por quê. Eu passei um bom tempo, na verdade, tentando resolver esse erro. E isso também acontecia quando eu ia pra esquerda. Ou seja, quando eu ia pra cima ou fosse pra esquerda, o meu boneco ficava cada vez mais lento. Porém, se eu fosse pra direita ou pra baixo, ele continuava com a velocidade normal. Então, partiríamos imediatamente para consertar esse erro? Claramente não. Vamos começar a criar o gerador de inimigos, porque só 2 inimigos espalhados no mapa não ia ser tão interessante. Então eu criei um evento de alarme, onde a cada 60 frames, 1 segundo, ele iria invocar um bicho em algum ponto aleatório da tela, e posicionei esse objeto gerador no ponto direito da tela, meio que fora do mapa, para o player não conseguir ver ele sendo invocado. E podemos ver que já deu certo. Na verdade deu certo até demais, tá invocando muitos inimigos. Tanto que eu já tava começando a enfileirar eles como se fosse uma escadinha, até indo pra fora do mapa, e eles me estavam surgindo de pontos aleatórios. Então eu dei uma espada... Caramba. Isso foi satisfatório. Então eu tive que setar outro tempo que fosse um pouquinho mais justo, que seria a cada 3 segundos. Além de que eu criei um randomizador para a altura dele. Então agora ele era invocado em uma altura aleatória nessa linha onde ele ficava. E podemos perceber funcionando aqui, onde o inimigo sai daqui desse canto de cima, e o próximo sai exatamente embaixo. Mas todos eles surgem do canto direito da tela. Então agora, com a base pronta, estava na hora de embelezar o jogo. Vamos criar animações para os nossos bonecos. Animações incríveis, onde eu basicamente peguei a imagem do inimigo e mexi ela 3 pixels para baixo. E ele ficou clicando freneticamente de alegria dessa animação. Mas isso foi porque a taxa de qualidade estava muito alta. Eu coloquei 3 e agora ele estava mexendo fofinhamente. Eu gostei tanto que eu coloquei no samurai também. Então agora o samurai também iria mexer enquanto estivesse na posição no jogo. E vendo em game, nossa, eles estão completamente mais vivos. Eu poderia tentar fazer alguma animação mais detalhada, mas infelizmente não é o meu forte.
Além disso, é possível perceber que eu já tinha consertado esse bug, porque eu sou uma anta e eu consertei ele fora da tela. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como que eu consertei. Basicamente, eu estava criando um vetor que vinha do player para a posição que ele fosse andar. Só que, por um descuido, acabou que eu coloquei o início desse vetor no início da grade do Game Maker, que ficava no ponto superior esquerdo. E é por isso que quando o player ia para cima ou para esquerda, ele ficava cada vez mais lento, porque a distância dele para o início da grade era menor. Eu consegui resolver isso facilmente, depois de colocar o início da grade no player, né? Afinal, o player anda a partir do player, não a partir do início da sala. Foi um erro bem besta, mas agora que já aconteceu, eu já sei como lidar com isso. E acontece na programação, a gente sempre acaba cometendo alguns deslizes, mas com isso arrumado, tá na hora de continuar o jogo. Era meio sem graça que quando o player morresse, ele simplesmente reiniciasse o jogo, sem mostrar alguma mensagem nem nada. Então eu decidi criar uma outra room, onde quando o player morresse, ele iria para essa sala. E nela iria haver uma mensagem dizendo que ele morreu e que ele precisava apertar algum botão para reiniciar. Então eu criei um sprite do tamanho da sala, que eu não recomendo que vocês façam. E eu criei uma mensagem muito amorosa para o player, para ele saber que ele morreu. E também completamente desenhada à mão com o mouse, né? Que ficou uma maravilha. Dá até pra ver que eu não consegui fazer a frase inteira caber no sprite, então eu tive que apertar um pouquinho no final. Então eu criei o objeto para colocar na sala, coloquei o sprite nele e coloquei um evento que quando o player apertasse R, reiniciar o jogo. Além de mudar o evento do player, para que agora ele não vai reiniciar o jogo, ele vai ser transportado para outra sala. Mas não funcionou, porque eu, como anta que sou, esqueci de botar o objeto na sala. Mas agora que ele está na sala, vamos testar e... Bum! Perfeito! O player estava indo para a sala e quando ele apertasse R, ele reiniciava. Então agora tínhamos a base totalmente pronta. Só bastava adicionar alguns detalhes no off. Então galera, depois do trabalho no off, o menu do jogo ficou assim. Pode ver que eu coloquei ele no PlayStation, porque tem ali o botão de Sign into PlayStation. Não coloquei animação nos botões, porque deixar o jogo mais pesado, né? E quem tô querendo enganar? Isso aqui é uma foto, pessoal. O nosso jogo final ficou assim. O player ele consegue andar nas 4 direções, consegue dar uma espadada e matar os inimigos. E os inimigos vão surgindo esporadicamente do canto do mapa. Não tem muitas coisas, mas daria para adicionar mais mecânicas. Por exemplo, um contador de inimigos mortos, ou talvez um outro ataque para o nosso player. E devemos levar em conta que isso foi em 1 hora. Por mais tempo, talvez, poderíamos colocar muito mais coisas. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o jogo do Samurai, ou curtiu o tutorial aqui do Game Maker, considere deixar um like e se inscrever no canal. E eu vou tentar trazer mais outros vídeos de eu desenvolvendo jogos. Até mais! Crescei, lua, pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser o serviçal do samurai.